No calor abrasador de um vale romano, centenas de soldados marcham sob o peso de seu equipamento, mas há algo muito mais crucial para sua sobrevivência do que suas armas ou armaduras: o pão. Embora costumemos pensar nas glórias de Roma como conquistas e batalhas, a verdadeira força de seu império estava na alimentação de seus soldados. O trigo, mais do que apenas um alimento, era um símbolo de disciplina e autossuficiência. Neste vídeo vamos explorar como a dieta romana, longe de ser um luxo, era uma estratégia de guerra, uma ferramenta que mantinha os legionários de pé, prontos para conquistar. Se esta abordagem sobre a Roma antiga te surpreendeu, não se esqueça de curtir e se inscrever. Assim você não perderá mais histórias sobre os segredos ocultos por trás dos grandes impérios. O sol queima sobre um vale empoeirado. As botas de ferro batem no chão com um ritmo seco e uniforme. Centenas de homens marcham com o suor escorrendo pela testa, arrastando quase 30 quilos de escudo, espada e armadura. Cada passo é uma promessa de guerra, mas quando param, não há descanso. Cravam suas ferramentas no chão, cavam trincheiras, montam tendas, preparam defesas, e então, finalmente, quando a noite cai como uma pedra, eles se sentam, não para dormir, para moer grãos. Sim, antes de brandir uma espada, um soldado romano moía trigo, porque antes da conquista vinha o pão, antes da vitória, a comida. Nas crônicas antigas, o heroísmo é medido em batalhas, sangue e estandartes. Mas se rasparmos por baixo dessa superfície gloriosa, descobrimos a verdade desconfortável. Nenhuma legião marchava sem pão. A base da dieta de um legionista não era carne, nem vinho, nem iguarias exóticas. Era algo mais simples, mais humilde, mas infinitamente mais poderoso. O trigo, conhecido em latim como frumentum. Surpreso? Você deveria estar, porque esse punhado de grãos era tão importante quanto a lança, tão essencial quanto o escudo, e mais valioso do que o ouro no meio do deserto. Cada legionista romano, da Germânia ao Egito, carregava seu próprio grão. Não pão já feito, não farinha. Grão cru, inteiro, duro. Por quê? Porque o pão não deveria ser um luxo perecível. Deveria ser uma ferramenta resistente como o seu portador. Este trigo cru representava entre 60% e 75% do peso de suas rações. Mais do que uma medida nutricional, era um símbolo de autossuficiência. Os soldados carregavam pequenos moinhos portáteis, chamados mola asinaria, com os quais moíam sua ração diária. Era um trabalho físico extenuante. Depois de marchar por horas, após montar o acampamento, o pão ainda não estava feito. E, no entanto, ninguém reclamava, porque esse pão era a fronteira entre a força e o colapso. A primeira preparação era a mais simples: a pulse, uma espécie de papa feita com trigo moído, água e às vezes sal. Era barata, rápida e nutritiva. Depois vinha o pão plano, assado em pedras quentes ou em fogueiras improvisadas, cru por dentro, torrado por fora. Uma iguaria em comparação. Mas o rei das preparações era o infame bucellatum, o biscoito de guerra. Duro como pedra, assado 2 vezes, sem óleo, sem fermento, sem perdão. Tão sólido que precisava ser molhado em vinho ou água durante horas para poder mastigá-lo. Mas seu valor não estava no sabor, estava em sua durabilidade. Podia durar semanas sem apodrecer, mesmo nos cantos mais úmidos da Europa ou nas areias do norte da África. Era, literalmente, o pão projetado para a guerra. Aqui é onde o pão deixa de ser apenas alimento. No exército romano, o trigo era uma ferramenta de controle, uma vara invisível com a qual a obediência era medida. Você cometeu um erro? Desobedeceu ordens? Falhou no seu dever? Não o chicoteavam. Davam-lhe centeio. O frumentatum era uma prática disciplinar temida.
Quando um soldado era punido, sua ração de trigo era substituída por centeio. À primeira vista pode parecer insignificante, mas no contexto romano era uma humilhação brutal. O centeio era mais áspero, mais pobre em nutrientes, mais difícil de digerir. Era comida para cavalos e para soldados que haviam perdido sua honra. Há casos documentados em que, como parte da punição, o legionista tinha que enterrar seu saco de trigo com as próprias mãos e receber um novo de centeio, sob o olhar silencioso de sua coorte. Cada mordida era um lembrete da sua falta. Pense nisso. Toda manhã, ao colocar a mão na bolsa de rações, o legionário sabia se era digno ou não. A comida se transformava em julgamento, e esse julgamento era mastigado lentamente, com os dentes, com o orgulho, com a disciplina. Nesse sentido, o trigo não apenas alimentava, ele moldava o caráter. Agora imagine a logística. Cada legião, vários milhares de homens, tinha que carregar trigo suficiente para semanas de campanha. E se os comboios fossem atacados ou atrasados, as consequências eram devastadoras. Os romanos desenvolveram uma rede de abastecimento tão eficiente que até hoje os estrategistas militares estudam isso. Carros, mulas, escravos, centúrias de logística, tudo girava em torno do pão. Sem pão, não há guerra. Sem guerra, não há império. E, no entanto, esse pão vinha com um preço. Não em moedas, mas em tempo, suor e estratégia. Sabia que algumas campanhas militares eram planejadas não em torno do inimigo, mas em torno do trigo. Os generais decidiam quando avançar com base na capacidade de abastecer as tropas com grãos. Os inimigos sabiam disso. Atacar os comboios de trigo era atacar o coração da legião. Mas o que acontecia quando o trigo acabava? Na Batalha de Aroda, por exemplo, os legionários ficaram 3 semanas sem trigo, somente centeio. Os relatos falam de homens que desmaiavam, não por ferimentos, mas pela dor moral de terem sido degradados alimentarmente, e ainda assim sobreviveram. Porque no mundo romano, sobreviver não era uma opção, era uma ordem. Exploramos o pão antes da espada, a pedra angular que não aparece nas estátuas nem nas moedas, mas que sustentou as conquistas mais lendárias do mundo antigo. Mas o pão nem sempre era suficiente. O que faziam os soldados quando precisavam de mais do que pus e butylatum? Quando o corpo exigia proteína, energia real e moral elevada, a resposta estava na carne, mas não qualquer carne. A carne caçada, conquistada e ritualizada. Após dias marchando, construindo, lutando, o estômago ronca, não por fome simples, mas por necessidade. A papa de trigo já não basta. O butylatum é apenas uma pedra sem alma. O corpo exige carne, energia real, recompensa. E o legionário sabe, não se luta por pão. Luta-se para voltar com o estômago cheio. No exército romano, a carne não fazia parte da dieta regular. Era um prêmio, um luxo, uma celebração. Somente em momentos especiais ou com esforço era possível saboreá-la. Era um tesouro com valor nutricional, sim, mas acima de tudo com um peso psicológico imenso. Comer carne significava vitória, significava pertencimento, significava estar no centro da força romana. E para obtê-la, não bastava esperar. Os legionários saíam para caçar como caçavam os inimigos, com estratégia, coordenação e sigilo. Grupos de soldados leves ao amanhecer se separam da coluna principal. Eles avançam pela névoa, através de florestas úmidas ou colinas secas. Eles não carregam bandeiras, eles carregam estilingues, lanças e facas. Eles caçam cervos, lebres, coelhos, javalis. Não apenas pela carne, mas porque a caça em si era um treinamento militar. Exigia paciência, exigia silêncio, exigia mover-se como um só.
exatamente o que a batalha exigia. Tito, filho de Metelo, gravou em sua estela funerária a cena de um grupo de veteranos caçando cervos na Germânia. A caça não era lazer, era um ritual. Os soldados não caçavam como aldeões. Eles faziam isso em esquadrões, em formação. Caçavam com disciplina. Quando retornavam ao acampamento, não traziam apenas carne, eles traziam respeito. A carne era entregue ao centro da coorte. Lá entre braseiros e pedras quentes, soldados com habilidades de cozinha improvisada cortavam, temperavam e cozinhavam. Preparavam espetos, bifes, ensopados simples. O tempero favorito? Garum, um molho fermentado de peixe salgado e ervas locais. O cheiro preenchia o ar, e com ele, algo mais do que apetite era despertado, o sentimento de pertencimento. Mas a caça não era a única fonte de carne. Quando os romanos conquistavam uma aldeia, uma cidade, uma região, não buscavam apenas ouro, escravos ou território. Buscavam gado, cabras, búfalos, ovelhas e, acima de tudo, porcos. Esses animais eram requisitados sem hesitação, empurrados como colunas móveis até o acampamento. Eles não eram saque, eram infraestrutura alimentar móvel. Por que o porco? Porque era o animal perfeito para a guerra. Crescia rápido, era abundante, podia ser salgado, defumado, desidratado. Sua gordura tinha múltiplos usos. Com porco fazia-se bacon, salsichas rústicas, presuntos, pedaços secos para marchas e gordura para cozinhar, e até para aquecer tendas. Plínio, o Velho, menciona que nos acampamentos a gordura de porco era usada como combustível para fogueiras noturnas. Mas a carne não preenchia apenas estômagos, também preenchia a alma. Antes das grandes batalhas, realizava-se um rito ancestral, o suovetaurilia, ou betaurília. Um porco, uma ovelha, um touro, levados até um altar, adornados com fitas, eram oferecidos aos deuses. Os soldados observavam em silêncio. O sacrifício era solene, quase teatral. Depois, a carne era distribuída entre as coortes, cada porção marcada com o emblema da unidade. Não era apenas comida, era um... Quando um soldado romano mordia um pedaço de carne ritual, não apenas acalmava a fome. Ele se lembrava por que lutava, por que sangrava, por que resistia. A carne se tornava um vínculo espiritual, e o acampamento se transformava, por alguns minutos, em uma família unida pelo fogo, ferro e sangue. Mas e se não houvesse caça? E se não houvesse gado? Os romanos sabiam, a fome era o pior inimigo, e em momentos críticos, a carne também desaparecia. Em longos cercos, como os de Cartago Nova ou Numância, as tropas sobreviviam com legumes e água da chuva por semanas. Uma história famosa relata como o general Filipe V, em uma situação crítica, conseguiu obter um carregamento de figos secos. Essa fruta, mais do que alimentar, salvou o moral. Nas campanhas mais difíceis, quando os suprimentos eram irregulares, os comandantes sabiam quando permitir carne e quando não. Dar carne antes de uma batalha importante elevava o espírito, reforçava a unidade. Negá-la em momentos de punição abaixava o moral. De propósito, a carne era ferramenta, não apenas alimento. Nos acampamentos de inverno, quando as legiões não estavam em combate ativo, começavam a criar seu próprio gado. Restos arqueológicos de estábulos rudimentares foram encontrados próximos aos fortes. Os soldados cuidavam de ovelhas, cabras e porcos como parte de seus deveres logísticos. Eles não eram fazendeiros, mas sabiam que quem controla a carne, controla a guerra. Uma noite, uma vitória recente, os soldados reunidos, a fumaça subindo para o céu, pedaços de carne chiando, sobre brasas,
Os rostos negros de fuligem sorriem, os risos se misturam com o estalo dos ossos. Um pedaço de pão mergulha na gordura de porco quente. Nesse momento não há império, não há hierarquia, há apenas irmandade. Mas essa irmandade não dura. A marcha retorna, o combate retorna, e as rações acabam. O corpo enfraquece. A alma se endurece. Como o legionário sobrevivia quando a carne não era uma opção, como ele se mantinha firme na lama, na neve, na areia, apenas com plantas? A resposta não está na força, está na sabedoria da terra.